No livro de Neemias, capítulo 2, aleluia, versículo 12 e 13. Nós vamos falar um pouquinho sobre a porta do vale, mas eu queria ler o versículo 12 também, para a gente completar o 12 com o 13. Neemias, capítulo 2, versículo 12 e 13. Se os irmãos puderem ficar de pé só um minutinho para lermos esse versículo. Aleluia. Eu vou ler na versão viva, mas vai dar a mesma coisa. Versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: saí durante a noite, sem que ninguém visse, levei comigo apenas alguns homens, pois eu não havia falado com ninguém a respeito dos planos para Jerusalém, de que Deus havia colocado em meu coração. Eu ia montado no meu animal e os outros iam a pé. Versículo 13: saímos à noite pela porta do vale, em direção à fonte do dragão e da porta do esterco, para examinar o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e as suas portas queimadas pelo fogo. Amém? Os irmãos podem se assentar, obrigado. Irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido dos irmãos, né? Principalmente quem já nasceu no Evangelho, a gente tem muita facilidade, porque desde criança, até na escola dominical infantil, se estuda muito sobre Neemias, se fala muito sobre Neemias, a reconstrução dos muros, do templo, e por aí vai. Mas quando nós olhamos para essa palavra, é lógico que eu não vou me prender somente ao contexto histórico, cultural, porque seria uma realidade totalmente fora da nossa. Eu precisaria entrar numa aplicação para os nossos dias de hoje, para que a gente consiga absorver o que realmente Deus quer falar para as nossas vidas. Quando nós olhamos essa história, esse pequeno contexto aqui de Neemias, nós aprendemos algumas lições importantes. Na realidade, quando nós entendemos o trabalhar de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, ou seja, quando nós também entendemos o trabalhar de Deus nas nossas próprias vidas, porque você já percebeu que é muito fácil nós interpretarmos o trabalhar de Deus na vida dos outros. Olha, você está sofrendo, mas é porque é assim, é o oleiro amassando barro, se prepara, aquela coisa. Aí a irmã passa pelo momento de enfermidade, mas é isso mesmo, talvez é Deus cobrando alguma coisa. Mas quando o negócio bate na porta da casa da gente, a situação muda, porque na realidade, geralmente a gente tende a partir do princípio que nós sempre somos os coitados, os bons, e que sempre somos injustiçados, que nada que está acontecendo eu merecia. Mas por que eu não recebo o que eu quero? Por que não acontece na minha vida o que eu quero? Na realidade, quando nós começamos a entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas, a gente passa a ter uma cosmovisão, ou seja, uma visão do mundo totalmente diferente. Quando nós olhamos para essa pandemia, enquanto o povo estava orando, repreendendo o demônio, enquanto o povo estava aquela coisa, não, que isso não me, alguns pastores pregando nas igrejas, não precisa se preocupar disso não, nem crente isso não pega, aquela coisa toda. Quem entendeu sabe que isso não é o demônio, isso também não é Deus castigando a humanidade, que eu já ouvi é Deus pesando a mão do povo. Não, irmão. Deus, pode ter certeza que a mão de Deus está prontinha para descer com força, mas tem o dia específico que ela vai descer. Mas o que está acontecendo então nesses dias? Nada mais é do que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 24. Falei, gente, quando ver essas coisas, não assusteis, porque ainda não é o fim, mas é o princípio. Ou seja, a pandemia está acontecendo, a crise financeira, a crise política, tudo isso está acontecendo porque Jesus está alertando a igreja, o fim está chegando, se prepara, não assusta, fica na minha presença, porque está chegando o momento do negócio acabar tudo. E aí, enquanto nós estiver lá no céu dando glória junto com Jesus, aí sim a mão dele vai pesar com força cá embaixo.
aleluia. Então nós precisamos entender o trabalhar de Deus, e quando nós olhamos para esse texto, que eu acho muito interessante, tiramos várias lições. A primeira coisa que a gente aprende no versículo 12 é quando ele começa, ó, saí durante a noite, sem que ninguém visse, levei comigo apenas alguns homens. Primeira coisa que nós precisamos entender: tenha poucos amigos. Primeira coisa, tenha poucos amigos. Tem gente que fala assim, o negócio é ser amigo, ser popular. Cuidado com a popularidade, porque do mesmo jeito que ela te bota em cima, ela te joga embaixo. Você pode ver no meio evangélico, pastores que se tornaram populares, cantores gospel que se tornaram populares. O dia que eles quebraram uma unha, o povo massacrou e jogou lá embaixo. Por quê? Porque a mesma popularidade, a mesma turma que te coloca lá em cima, é a mesma depois que te dá rasteira e te joga cá embaixo. Então cuidado com esse negócio de ter muitos amigos, estar muito envolvido, muito popular. Não, tem amigos sim, tenha pessoas de confiança sim, mas sede de poucos amigos. Por quê? Porque na hora da adversidade, Deus vai preparar os amigos verdadeiros para estar do teu lado, orando com você, junto com você, na peleja que você vai estar passando. Nós olhamos isso, até Jesus, que era onisciente, que sabia toda a intenção do coração e da mente do ser humano, ele podia ser o mais popular de todos, não tinha jeito de ninguém enganar ele, pastor. Eu posso ser enganado por qualquer um dos irmãos, eu posso enganar qualquer um de vocês, mas Jesus ninguém enganava. Jesus ninguém chegava a ele e pegava ele de surpresa. Até Jesus, que podia ser popular, qualquer um que chegasse, eu sei o que você pensa, eu sei o que está no seu coração, eu sei o que você falou de mim ontem. Ele foi de poucos amigos. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 36 e 37, a Bíblia diz que Jesus pega os seus discípulos, 12, e sobe com eles para o jardim do Getsêmani. Quando chega no Getsêmani, ele fala para eles, ó, vocês ficam aqui, mas vem comigo, Pedro, Tiago e João. Aleluia. O resto ficou. Por quê? Porque Jesus precisava revelar algo, Jesus precisava mostrar a sua glória, mas não era para todo mundo ver, e por isso ele selecionou os 3 amigos que estavam junto com ele. E o mais importante, aí quando a intimidade aumenta, aí ele escolheu quem? João. Tinha o íntimo. E eu acho muito bonito aquele texto, quando Jesus encontra Pedro, que Pedro tinha negado, estava escondido lá, estava lá pescando. Jesus vai lá, apacenta, tu me amas? Sim, Senhor, eu te apacento. E no final daquela conversa, eles vão andando, e a Bíblia diz que Pedro e Jesus estavam andando, e de repente Jesus vira para Pedro e fala, ó Pedro, eu não dou a notícia muito boa para você não. Quando você era jovem, você cingia os teus lombos e ia para onde você queria, mas agora que eu amansei você, agora eles vão te pegar, o negócio vai ficar feio para o seu lado. Aí Pedro fez, meu negócio vai ficar. Aí nessa hora passa João. Quando João passa, Pedro fica assim, mas Senhor, você cutucou Jesus, e aquele ali, o que vai acontecer com aquele ali? Aí Jesus vira para ele e fala assim, aquele ali você não mexe não, meu filho, não mexe não, aquele ali eu e ele somos assim, ó. Aquele ali homem nenhum põe a mão nele não, aquele ali vai morrer de velho. Se a gente for ver na Bíblia, João foi o único apóstolo que morreu de velho, ninguém conseguiu pôr a mão nele, tentaram matar, tentaram fazer o que queria, mas ele andava assim com Jesus, ó. Irmão, tenha poucos amigos, mas o que você tiver, seja fiel a eles e eles fiéis a você. Quem tem um chamado de Deus, quem tem obra de Deus na vida, quem quer crescer na presença do Senhor cada dia mais, não pode ficar vivendo de bam, nem festa, nem popularidade não. Ele tem que aprender que quando dobra o joelho é ele e Deus, quando tem gente amigo perto é ele o amigo e Deus. Ele não pode estar andando para todo lado, porque quanto mais gente tem, maior é a queda. A mesma multidão que bateu palma para Jesus e jogou ramos no meio da passagem lá de Jerusalém, quando ele entrou, foi a mesma que pediu para crucificar ele naquele dia. Cuidado com a multidão, cuidado com esse monte, esse alvoroço. E como se diz, até o coronavírus já nos ensinou, cuidado com a aglomeração, esse muito junto, esse negócio. Não, quem tem segredo, quem tem mistério com Deus,
Deus, tem que aprender de ser pouca gente, porque Deus confia. Porque se Deus queria falar com todo mundo, Ele dava um brado no céu, mas tem hora que Ele quer falar só com você, e por isso que Ele vai no teu ouvido, na tua alma, na tua mente, e fala com você. Aleluia. Neemias entendeu isso. Neemias entendeu. Poucos amigos, a Bíblia diz que ele levantou, catou um pouquinho só e foi com ele. Poucos amigos ali foi. Segundo ponto, não conte tudo que Deus lhe diz. O que Neemias falou aqui? Saí mesmo com os amigos, mas não falei para ninguém o que Deus tinha posto no meu coração. Aleluia. Nem com os amigos. Sabe por quê, irmão? Porque tem hora que você pode ter o melhor amigo aqui da terra, mas se você tiver intimidade com Deus, vai chegar uma hora que nenhum ser humano de carne e osso vai ser tão seu amigo como Jesus Cristo de Nazaré. Aí nessa hora você tem que aprender a ser só você e Ele. Lá em Provérbios capítulo 13, versículo 3 diz assim, quem toma cuidado com suas palavras, protege a sua vida. Aleluia. Por que tem gente que anda se descabiciando por aí? Porque abre a boca e fala tudo. Irmão, lembra quando a gente vai falar de José? Eu já vi muitos pregadores falar, José caiu no poço porque ele contou o segredo dos sonhos dele. Não, eu não concordo com isso, porque os sonhos dele era para ser contado mesmo. Contando ou não contando, Deus ia colocar ele aonde Deus determinou, porque Ele é Deus, é Ele que manda. Tem gente que fala assim, se ele não tivesse contado, ele não tinha passado por aquilo. Eu não sei, mas era um processo de Deus. E quando é processo de Deus, irmão, calado ou falando, você passa nele. Só que tem uma coisa, tem coisa que Deus quer falar conosco, que tem que ser você e Deus. Nós temos que aprender a ficar calado, irmão. Nós temos que aprender a medir as palavras. Nós temos que aprender a tomar cuidado, porque tem coisa que você fala e destrói a sua própria vida. Nós não estamos numa campanha, e essa campanha não é para trazer bênção, não é para trazer vitória. Então não sai contando tudo antes do negócio acontecer, não. Só que tem uma coisa, aí não pode levar o pé da letra, porque eu já vi pregadores, já vi hinos falando, não conta a tua vitória para todo mundo não, que tem inveja, irmão. Mas depois que Deus dê a vitória, pode ter olho gordo que Jesus fura ele, pode ser inveja, macumba, pode ser o que for. Se Deus fez, os feitos do Senhor têm que ser contados. Oh, aleluia. Não esconde o que Deus faz, não. Aleluia. Esconda o processo, mas a vitória não. Entendeu? Você entendeu? Esconda o processo. Espera aí, Deus vai me dar uma vitória ali naquela jarra vermelha. Quando eu chegar lá, eu vou contar para todo mundo aqui, a vitória na jarra. Mas esse caminho até a jarra é eu e Deus. Aleluia. Esconda o processo, mas não esconda a vitória. Se Deus tem que falar. Se Deus fez, tem que contar. Se tem que fazer, não vou contar não, porque as pessoas ficam com inveja. Eu não estou preocupado com inveja dos outros, irmão. Eu estou preocupado do Deus que me deu a vitória. O Deus que me deu a vitória corta inveja, corta macumba, corta olho gordo, corta gente que leva meu nome para macumbaria. Eu lá estou preocupado com isso. A gente precisa entender, irmão, ninguém amaldiçoa aquilo que Deus abençoou. Se você está debaixo da bênção de Deus, não tem nada que venha contra a tua vida, a não ser que você deixa. Lembra da história? O que a Bíblia diz? Quando chegou lá, amaldiçoou o povo, ele soltava a palavra de bem. Aí virou para ele, rapaz, eu estou mandando você amaldiçoar e você está preferindo, soltando bênção. O que ele falou? Mas porque não tem jeito de amaldiçoar o que Deus abençoou. Falei, então como é que nós fazemos? Mas tem um jeito, faz o povo pecar, porque quando peca trai maldição. Faz o povo pecar. Então, irmão, quer ficar livre de perturbação? É só ficar perto de Jesus e parar de pecar. Quando eu falo parar de pecar, eu não estou falando na sua totalidade, que aqui não tem ninguém santo, né? Eu estou falando é fugir fora da aparência do mal, irmão. É você não dar brecha para o diabo entrar na sua vida e fazer graça. Agora, em relação aos feitos do Senhor, irmão, não esconde nada não. O que Deus fez, bota a boca no trombone, deixa esse mundo saber que tem um Deus que cuida da gente. Deixa esse mundo saber que tem Deus que abre porta, que tem Deus que cura enfermidade, que tem Deus que dá casa, que dá carro, que cuida. Eu não estou fazendo apologia na prosperidade, não, mas o Deus que eu sirvo, Ele dá sim, se você orar, se você crer, se você buscar. É o Deus de milagres, é o Deus que nós servimos. Então deixa o mundo saber que tem um Deus que opera milagres e cuida dos seus. Aleluia. Só esconde o processo.
Aleluia. Quando alguém chegar, mas como é que você fez para comprar esse carro? Fala, meu filho, Deus deu, como é que eu fiz? Aí vai buscar ele para você descobrir o jeito. Você conta só a bênção, o caminho não, o processo não. Como é que você conseguiu essa casa ganhando salário meu? Já vi gente falar isso, irmão. Eu conheço irmãos que ganham salário mínimo, que construiu a casa própria, e tem gente que ganha 5, 6 salários, que mora de aluguel até hoje. Aí fala, mas como é que eu não dou conta, eu ganho 5, 6 salários, não sobra. Como é que você ganha salário mínimo e construiu uma casa? Meu filho, Jesus que deu. Qual que é o sinal? O caminho eu não conto não, eu conto só o dono da B, Jesus aqui deu. Agora o processo que eu passei para chegar lá, meu filho, cada um tem o seu, cada um tem seu caminho, cada um tem sua história. A minha história não serve para você e a sua não serve para mim. Agora uma coisa serve para todo mundo: clamar o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Isso serve para todo mundo. Primeiro, tenha poucos amigos. Segundo, não anda falando tudo para os outros não. Quem vigia nas suas palavras conserva a sua vida. Depois, a Bíblia diz que ele fala aqui que ele saiu de noite. Saiu, tem que identificar o problema. Neemias saiu justamente para identificar o problema. Você tem que aprender a identificar o problema, irmão. Não pode ser, vou usar essa expressão aqui, os manos não ficam bravos comigo não, igual aquelas manadas de boi. Já viu quando abre uma porteira que os bichos saem um trombando o outro, batendo e jogam para um canto, irmão, nós não podemos ser assim não. Crente tem que saber para onde vai, o que está fazendo, o que está acontecendo. Crente não pode, irmão. O vizinho falou comigo, eu vou mostrar para ele como é que... Não, lá em Efésios, irmão, nós temos capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz assim, que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Numa outra tradução diz assim, a sua luta não é contra o ser humano, a sua luta não é contra o patrão, não é contra o vizinho, não é contra o irmão da igreja. Você já viu como é que tem hora que nós brigamos entre nós dentro da igreja? É um com picuinha no outro, tem irmão que não cumprimenta o outro, que não conversa com o outro. Eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele irmão. Irmão, será que você ainda não percebeu? Identifica o problema. O problema não é irmão, o problema não é o irmão. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é as hostes espirituais da maldade. É contra eles que nós temos que lutar. O meu problema não é o meu vizinho, é o que está escondido por trás daquela história do vizinho. O problema talvez não é o seu patrão, é o que está escondido em volta desse negócio. E como é que nós vencemos isso? Nós vencemos isso no joelho, nós vencemos isso em oração, nós vencendo isso é buscando. Então você precisa identificar qual é o seu problema. Mas eu estou passando uma luta, beleza, identifica o problema, identifica, mas não vai identificar, irmão, baseado no que os outros falam não. Esses dias uns irmãos tem hora que procura a gente para falar uns negócios que é só Deus para ter misericórdia. Outro dia a irmã fala, mas eu tive um sonho com você. O que foi? Eu vi que você passou um passarinho preto, e aí uma ave voou, aquela coisa toda. O que o irmão acha que é? Eu falo, irmã, se você que sonhou não sabe, eu menos ainda, que o sonho nem meu não é. Nem meu não é o sonho. Irmão, então você não acredita que... Opa, acredito sim. Eu sei que Deus fala em sonhos sim. Eu acredito piamente que ele fala, mas tem gente fantasiando um negócio demais aí, irmão. Não anda por... Irmão, o problema dos dons é isso. Nós tivemos uma época da igreja onde as pessoas brincou tanto com os dons, e hoje para as pessoas acreditar fica difícil. Quando vê alguém levantando, pô, já vem, não sei não, esse negócio não sei não. Mas irmão, Deus ainda fala em visão, Deus ainda fala em sonho, Deus ainda fala em profecia, Deus ainda fala em revelação, Deus ainda fala pelo dom da ciência, pelo dom da sabedoria. Deus ainda fala, Ele ainda é o dono da igreja, os dons dele ainda estão. Então você precisa identificar o problema. Na hora da dificuldade, na hora que o problema aparecer, ao invés de desesperar, para e ora. Deus, qual é o foco neste momento? Qual é esse problema? Vamos identificar. Primeiro, meu filho, o problema é que eu resolvi te provar. É esse o problema? Então tá bom. Qual que é a atitude nossa? Irmão Lázaro canta, vou passando pela prova dando glória a Deus.
vou passando pela prova dando glória a Deus, porque se é Deus que está te provando, meu irmão, aí eu vou ser sincero para você, não adianta chamar a missionária Vanja para ir na sua casa fazer campanha, não adianta chamar o pastor Getúlio com a equipe de obreiro, não adianta chamar a irmã mais poderosa que tem aqui nessa igreja, que se for prova com você e Deus, se é Deus que está te provando, então você tem que sair aprovado do outro lado, é Deus provando, então tem que passar pela prova. Então ninguém pode orar por mim? Pode. Para quê? Para Deus te dar graça. Só isso, para Deus te dar graça. Porque da prova ele não livra não. Ele te botou, tem que passar. Tem que passar. Irmão, identifiquei. É o diabo. Aí o negócio fica bom. Aí você pode levar a irmã Vanja, o pastor Getúlio na sua casa. Se for capeta, meu irmão, pode levar a irmã que ora, o obreiro, pode fazer campanha e mete fogo no mulambo do cão, que se for capeta, nós temos que botar ele para correr em nome de Jesus. Na minha casa você não fica, porque a minha casa é de Jesus. Aleluia, tem que identificar. Teve uma época, minhas meninas, quando eu era menor, acordava gritando de noite, chorando, perturbando elas. Eu falei, não, aqui não, diabo. Deitei elas na cama, meti a mão na cabeça delas e falei, em nome de Jesus, esse espírito está perturbando as minhas filhas, vai sair daqui agora. Eu não aceito isso, filha minha vai ter o sono do justo. Elas ainda não têm total entendimento do que é servir o Senhor, mas aqui tem um pai e uma mãe que sabe, que entende. Então vai sair agora toda a perturbação. Hoje dorme até baba e nem lembra que tem que acordar no outro dia. Sabe por quê? Porque quando nós estamos ligados com Jesus, se for o diabo, ele tem que correr. Aleluia. E se não for Deus e nem o diabo? E se for você mesmo? Porque tem gente que arruma a luta com as próprias mãos, irmão. Como tem gente que gosta. Eu já vi gente chegar pedindo para o pastor, pastor, ora por mim, estou passando luto, o diabo está furioso. O diabo só não vem aqui porque Deus não deixa. Senão ele mesmo vinha e falava, eu não tenho nada a ver com isso aqui não, tá? Isso é ele que arrumou, isso não é eu não. Costuma até o diabo ficar impressionado com nós. Como é que ele conseguiu fazer aquele negócio e entrar naquela luta sozinho? Nem eu era tão inteligente para pensar nisso. Porque tem gente que gosta de um rolo, gosta de entrar em confusão, gosta de uma fofoca para criar problema, aí vira aquela problemada, aí depois fica acusando Deus. Deus fala, essa daí não é prova minha não, meu filho, isso aí é seu. Aí fala assim, o diabo grita lá de baixo, nem eu também não, nem eu dei conta de pôr você num rolo desse igual você mesmo pôs. Tem luta que é a própria as mãos da gente. Pastor, mas o que eu faço nesse caso? Se vira, você não entrou, sai fora dela. Você não entrou, então agora sai. Lógico, você vai ter que orar pedindo misericórdia, pedindo Deus para te ajudar, mas você tem que sair fora e parar de enfiar em rolo, parar de enfiar em confusão com as suas próprias mãos. Nós já temos Deus que prova a gente, e já temos o diabo para perturbar a gente, e ainda vai arrumar a luta com a própria mão? Sai fora disso, meu irmão. Fica firme com Jesus. Não entra em contenda que não é sua não. Não entra em negócio que não é seu não. Aleluia. Eu lembro de uma vez a missionária Vanja pregou lá na minha igreja. Isso deve ter mais de 20 anos. Numa tarde da bênção, eu guardei quando ela pregou um dia falando sobre impor as mãos na pessoa. E ela falou, mas tem mais de 20 anos. Ela falou assim, não põe a mão para orar na cabeça de alguém que é Deus que está provando. Não, porque senão você entra na luta junto com ele. Porque se é Deus que está provando, você está lá repreendendo Deus. Se é Deus que está provando, como é que você repreende o próprio Deus? Aí você bota a mão, sai luta, sai, daqui a pouco você enfia no meio dela, que Deus pega e joga você lá. Então não enfia aquilo que não é seu, até por orar para alguém, eu quero, ora por mim, por quê? Porque eu estou passando uma luta, então me explica essa luta aí para mim saber que luta é essa. Aleluia. E por último, a outra luta que você pode identificar, consequência da vida. Consequência da vida, irmão. Por exemplo, tem hora que vai gente pedir oração lá, 90 anos, uma hora que para Jesus curar minha coluna. Ô irmão, com 90 anos você tem coluna, tem que dar glória ainda. Tem coisa que é consequência da vida, irmão. Nós estamos indo, e à medida que nós vamos envelhecendo, vai aparecer mesmo. É lógico que Jesus pode curar com 90 anos a coluna de alguém, irmão, pode, Jesus pode até fazer quem tem 90 voltar até 5 anos de idade, se ele quiser. Mas tem coisa que é natural da vida, mas as coisas vão passando, as coisas vão indo,
e a gente precisa aprender isso. Eu não posso ficar martirizando e perdendo meu tempo de ficar orando, só pensando em mim. Ah, Senhor, a glicose está alta, a pressão está alta, a coluna está doendo, isso em mim, isso em que meu filho, você está com 40, 50, 60, 70, 80, as coisas vai chegando mesmo, uns mais, outros menos, mas vai chegando. O que nós temos que fazer é o que? Lógico, pode orar para Jesus curar, é lógico que pode, mano. Eu estou falando que você não pode focar a sua vida nisso aí, que tem coisa que é consequência da vida. Tem coisa que é consequência, então nós temos que fazer o quê? Fazer como Neemias, pegar o que Deus colocou no coração e partir para ação. A coluna está doendo, mas se Deus está contando comigo para alguma coisa, com a colunação doendo, eu vou fazer a vontade do Senhor. Ah, o Senhor me chamou, mas eu estou com diabetes, o que eu faço? Enquanto Jesus não cura, eu vou fazer a obra do Senhor. Ah, eu estou com a pressão alta, o que eu faço? Ah, enquanto Jesus não cura, eu vou continuar fazendo a obra do Senhor. Ou seja, você precisa continuar fazendo, independente do que esteja acontecendo com a tua vida. Tem coisa que é natural da vida, meu irmão. Pega firme com Jesus e vamos marchar, que tem vitória de Deus para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que identificar o problema. Identifica o problema. E depois, a Bíblia diz no versículo 13: sair pela porta do vale. Primeiro nós precisamos identificar o que é porta. O que é porta? A porta, ela tem duas características importantes. Porta significa liberação ou proibição de passagem. Essa é uma característica dela. E segundo, porta é sinal de segurança. Então, primeiro, toda vez que você fala uma porta, ela pode abrir para você passar ou fechar para te impedir. Então a porta é algo que te dá ou te proíbe acesso. E porta é sinal de segurança. Quem é pai e mãe aí, toda vez que nós vamos sair com os meninos, vai ficar em casa, que você fala com ele: ó, estou saindo, mas fecha a porta. Por que nós mandamos os meninos fechar a porta? Porque quando fecha a porta, eu estou dizendo o quê? Se a porta estiver fechada, você tem segurança. Então a porta é indício de passagem ou proibição, e é indício de segurança. Quando você sai, por exemplo, você saiu da sua casa e você chegou e esqueceu a porta aberta, na hora, meu Deus, deixei a porta aberta, podia ter até um ladrão para entrar. Por quê? Porque se ela está aberta, a gente perde a sensação de segurança. Se ela está aberta, a gente perde, porque ela nos traz segurança. Então quando nós olhamos aqui para o texto, a Bíblia diz que Neemias saiu pela porta do vale. Por que essa porta tinha esse nome? Aí vamos um pouquinho ver o contexto histórico-cultural. Porque havia do lado dessa porta, ela abria em direção ao vale de Inom. E esse vale de Inom, ele é um vale muito conhecido, porque Inom vem do grego Geena, a derivação da palavra grega Geena, que do português significa inferno. Traduzindo, esse é o vale do inferno. Por que ele tinha esse nome? Porque era nesse vale onde os pagãos faziam sacrifícios de seres humanos, onde pegavam as crianças e queimavam elas, sacrificando elas a deuses pagãos, principalmente a Moloque. E tinha dois reis, podemos dizer assim, cristãos, vou usar esse termo, eu sei que não é, porque no Jesus não tinha, mas assim, pessoas de Deus, que era do povo de Deus, que foi Acaz e Manassés, que teve coragem de ir lá e sacrificar os seus próprios filhos neste lugar. Então o vale de Inom significa vale do inferno. Então quando eu falo, eu saí pela porta do vale, então eu estou dizendo, eu estou saindo e indo em direção ao vale do inferno. E o que a gente aprende com isso? Nós aprendemos com isso, que mesmo da gente tendo que sair e enfrentar o inferno na nossa vida, nós temos que fazer como o salmista Davi disse no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Se você vê o Salmo 23, irmão, ele é fantástico. Salmo 23, ele nos dá uma ideia clara.
Pena que as pessoas interpretam ele muito errado. As pessoas usam o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a gente começa, não, que o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Não tem nada a ver isso o salmo, não. O salmo do seu original, ele diz, o Senhor é o meu pastor, o Senhor não me faltará. Por isso que ele fala, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte. Quando uma pessoa chega a andar pelo vale da sombra da morte, é porque ela já não tem mais nada, ela já está olhando a morte chegando. Aí ele fala, então o Senhor é meu pastor, o Senhor não me faltará, porque se eu estiver no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Aleluia. É isso que nós precisamos entender. Então, irmão, todos nós temos o nosso, vou usar esse termo para os irmãos entenderem, todos nós temos o nosso dia de inferno, dia do vale de Nu. Todos nós, cada um do seu dia. Teve gente que foi o Covid, que pegou e ficou ruim. Quantos irmãos que nós oramos, uns faleceu, outros ficaram na UTI, gravemente, difícil, lutando para recuperar. Outros foi uma crise financeira muito grande. Outros, eu por exemplo, no ano de 2020 foi um ano muito difícil para mim. Eu sofri um acidente de moto, eu caí de moto e machuquei um bocadinho, e aquele machucado ficou mal curado, aquele infeccionou de novo, e aí eu gastei só de remédio. Eu estou lá com a lista de R$1.500 que eu gastei em remédio. Eu fui em torno de 8 a 9 médicos e ninguém descobriu o que eu tinha. Aquele negócio piorou e eu fiquei ruim e lutando com aquilo. E teve um dia que eu fiquei desesperado lá dentro de casa. Falei com a minha esposa, sabe qual que é a minha vontade? A minha vontade de ir lá para o hospital, chegar e falar com eles, me interna e só deixa eu sair daqui depois que vocês descobriram o que eu tenho, porque ninguém descobriu o que eu tinha. Eu fui em torno de 8 a 9 médicos, até médico de câncer eu procurei, dermatologista eu fui em 3, clínico geral em 5, e aí eu fui lá e ninguém descobriu. Então foi um momento que eu passei no meu, aquela situação que não resolvia, aquele negócio que me angustiava, e eu gastando dinheiro, e eu indo nos médicos, teve um, irmão, só para os irmãos terem ideia, teve uma hora que eu fui no médico, que eu fiquei deitado na maca, ele pôs a mão assim o braço na maca, e pôs o queixo assim, ficou olhando para minha perna e falou assim, o que é isso que você tem? O que é isso? Imagina que o desespero que dá quando você vê um médico fazendo assim, e falou, o que é isso? O que esse menino tem? Teve uma hora que eu fui em outra consulta, a médica estava me consultando, ela foi lá e mandou chamar outro médico, vizinho de outro gabinete, e eu deitado e os dois com os braços cruzados. O que você acha que é isso? Eu falei, não sei não. O que você acha? Será que é isso? Não, isso não pode ser não. Aí mandaram fazer biópsia, mandaram fazer um monte de coisa, e eu fiz aquilo e ninguém descobria nada. Aquilo foi o meu momento, irmão, aquele momento que eu passei no inferno, aquela dificuldade. Mas irmão, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por isso nós temos que entender o trabalhar de Deus, irmão. Sabe o que eu lembrei quando eu estava nesses momentos? Há um salmo na Bíblia, eu não vou lembrar agora qual é o salmo e nem o versículo, que ele diz assim, o dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Aleluia. Você pode pegar isso para a sua vida? O que está fazendo você temer? Qual é a luta que você está passando? Qual é o vale do inferno que você está enfiado nele? Tem gente que enfiou tem um dia, tem gente que já tem um ano, fala, irmão, eu não consigo sair dessa situação. Irmão, o dia que você temer, confia no Senhor, Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele continua olhando para você. E sabe o que eu acho bonito? Ele começa a fazer com que as coisas cheguem para você sem você entender. Deus sempre vai usar alguém para orar pela tua vida. Quando você menos entender, vai orar por você. Irmão, só para os irmãos terem ideia, fui pregar há pouco tempo agora numa igreja, cheguei lá, preguei, acabei o culto, acabaram o culto, eu estou lá na porta conversando, um irmão chegou para mim, e falou assim, irmão, a minha esposa queria conversar com você. Eu falei, o que foi? Não, é porque ela gosta muito de orar de madrugada, e ela queria conversar um negócio com você. Eu falei, amém, irmão, pode mandar ela vir. Ela veio. Irmão, ó, nós não tem intimidade, a gente não encontra. Salmo 56, 3 e 4, versículo 3 e 4, guarda aí, irmão, anota aí para você ler em casa, Salmo 56, versículo 3 e 4, e aí, ela virou para mim e falou, a gente não tem intimidade, a gente não conversa, não se vê. Eu falei, realmente,
Se eu ver ela na rua é perigoso eu nem saber quem que é. Mas tem uma coisa, irmão, ela virou para mim: mas você acredita que eu estava orando um dia à noite em casa e Deus mandou orar por você? E Deus falou comigo que você estava passando uma aflição muito grande, e eu comecei a orar, e eu senti a sua aflição, e Deus mandou falar com você que não preocupa não, que Ele não esqueceu de você não, que quando você está aflito Ele está lá. Irmão, aquilo enche o coração de qualquer um, sabe por quê? Porque você pensa que está sozinho, não está não. O leão da tribo de Judá ainda reina, o leão da tribo de Judá ainda está no controle, o leão da tribo de Judá ainda é o dono da tua vida, Ele não te abandonou. Então se for preciso você passar pela porta do vale, pode passar, irmão, mas é o inferno, mas até lá Jesus está cuidando de você. Essa luta vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. E para apertar um pouquinho, quando sai da porta que dá para o vale do inferno, tem a fonte do dragão. A história fala que era realmente uma fonte com o desenho de um dragão, um formato, uma estátua de um dragão, e na boca dele que jorrava a água. Aí me fez lembrar lá de Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 17, se não me engano, deixa eu confirmar, Apocalipse 22, 17, que ele fala, ó, diz amém aí que o noivo vem, diz amém, ele vem, aí ele vira e no finalzinho ele fala, ó, e quem quiser darei água de graça para beber. Só que quando você lê o capítulo 22 mais para cima, quem é que conseguiu água de graça para beber? É quem penou a vida inteira ao lado de Jesus, sofreu, lutou, passou pela pendaíba da vida e chegou lá para beber água de graça. Então o que eu aprendo com essa etapa? Que para beber água, meu filho, tem que ser pela boca do dragão. Vai ter fogo, vai ter dragão cuspindo fogo, mas não preocupa não, da boca daquele que cospe fogo vai sair água para você beber. Deus vai fazer você passar por esses momentos difíceis, mas é o mesmo Deus que vai fazer jorrar água limpa e fresca para matar a tua sede. Aleluia. Irmão, é isso que nós temos que entender como Jesus trabalha. Por isso que é lindo nós entender o jeito que Ele trabalha, porque é exatamente isso. Quando a gente pensa que acabou tudo, Ele faz aquele negócio ficar tudo novo de novo. Quando você pensa que não há mais esperança, o Deus da esperança chega e renova os nossos corações. Nós precisamos entender o trabalhar. Irmão, luta não é para matar crente, luta é para forjar soldado. Aleluia. Quem já fez tiro de guerra aí, quem já serviu o exército sabe, para chegar na patente alta, para ganhar bem e ficar no sossego, porque depois que cresce o negócio fica melhor, né? Você tem que passar por aquele treinamento e ralar igual um condenado, mas chega lá em cima e o negócio fica bom, ganha bem, estabilidade, sossego. Se tiver guerra, manda os bobos tudo para lá, ele fica só de longe olhando quem morreu, quem está vivo. É assim que o negócio funciona. Ficou bom, mas primeiro passou por um processo difícil. Assim é Jesus conosco. Irmão, você foi alistado, aleluia, por um exército. Jesus te convocou e você aceitou. Ah, como é que eu aceitei? O dia que você levantou sua mão para Ele. O problema é que o povo pensa que quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, nós estamos aceitando Ele só como Salvador. Não, você está aceitando Ele como Senhor também. Não é só como Salvador não, é Senhor, porque o Salvador todo mundo quer. O Jesus Salvador, quem não quer? Quem não quer ser salvo? Todo mundo. Aí Ele fala, mas é o único e suficiente, Salvador e Senhor. Ai, mas como é que é essa parte do Senhor? Ela é muito simples, Ele manda e você obedece. É muito simples a parte do Senhor. Ele manda e você vai, Ele diz e você assina embaixo, Ele manda para fazer e você faz. E aí o que acontece? É o exército de Cristo, e aí Ele forja soldado. Irmão, e pode ter certeza de uma coisa: Deus não manda prova maior do que a gente pode passar. Então aprenda uma coisa: se você está nessa prova, é porque Deus está forjando você como soldado. Aprende a passar por ela dando glória a Deus. Aprende a ficar firme na presença do Senhor. Aprende a lidar com essa luta. Aprende a chegar na igreja mesmo cheio de problema e cheio de luta e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Eu vim aqui adorar, eu vim aqui buscar, e não vai ser a luta que vai me impedir de glorificar o nome do meu Deus. Aleluia. É a fonte do dragão, irmão. Que água está lá na boca do dragão.
Mas Jesus tem os seus caminhos no meio do deserto. E depois ele fala, passando pela porta do esterco. Por quê? É uma porta que dava de frente para o lixão da cidade. E ali queimava todo o lixo, e os criminosos também eram queimados lá. Aí eu olhando esse negócio, falei, meu Deus, o que eu posso tirar disso aí? Que esse lugar que queima aí, meu filho, é o lugar de queimar o lixo. E aí Jesus falou no meu coração, fala para a minha igreja, que é para eles ir lá, para o meu povo ir lá. Por quê? Porque tem muito lixo em nós precisando ser queimado. Muito lixo em mim precisando ser queimado. O lixo da inveja, o lixo do orgulho, o lixo da vaidade, o lixo do ódio, da mágoa, da contenda, da fofoca, da falta de amor, da falta de perdão. Tem muito lixo precisando ser queimado, irmão. E Jesus está falando, eu achei o lugarzinho certo, ó, passa pela porta do esterco, a porta do lixão, vai lá, porque lá está queimando de dia e de noite, vai queimar, e essa impureza, esse negócio que não presta em você, isso vai ser arrancado, porque é preciso arrancar de mim, irmão, arrancar essa podridão que está em mim. E Paulo mesmo fala em Romanos 12, versículo 1, apresenteis o vosso corpo como sacrifício, tem que sacrificar para ter vitória. Sacrificar quem? O vizinho? Não, sacrificar o próprio eu. O que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, abrir mão das suas próprias vontades e desejos, tomar a cruz, sofrimento. Quem diz que servir a Cristo era fácil? Quem diz que servir Jesus era molezinha? Servir Jesus não é fácil não, irmão. Servir Jesus é para quem tem coragem, para quem tem peito, para quem tem couro de jacaré, para quem aguenta peitar as lutas da vida, e mesmo assim continuar de cabeça erguida, dizendo que só o Senhor é Deus. Servir Jesus não é brincadeira não. Se pregaram para você que ia acabar seus problemas, igual a gente fica vendo na TV aí todo dia, né? Por que as nossas igrejas mais sérias não ficam super lotadas, abarrotadas de gente? Porque nós não pregamos essas coisas. Eu não estou aqui para dizer que você não vai ter problema, pelo contrário, eu já disse aqui que você vai ter um monte. Falei do vale de inferno, falei de dragão, falei de queimar lá, falei que o negócio vai ficar feio. Mas qual que é a vantagem? Eu estou dizendo que o Rei dos Reis vai passar com você nisso tudo. Você não está sozinho, Ele está com você. Você vai vencer. Lembra que eu falei lá no início? Nós somos, mas sabe o que eu acho bonito? Que Paulo, meu tempo está esgotando, Paulo falou aqui, nós somos mais do que vencedores. Você já parou para imaginar nessa palavra? Como é que traduz isso? Mais do que vencedor, ou seja, nós não podemos aceitar o título de vencedores. Vencedores rebaixa a gente. Título de vencedor rebaixa. Você é um vencedor. Vencedor não. Vencedor é para qualquer um aí. Nós que servimos a Deus, nós somos mais, nós estamos elevados mais do que vencedores. Por quê? Porque eu sou bom, porque ela é bonita, porque ele é estudado? Não, mais do que vencedor, por aquele que nos amou, é por ele é o motivo de hoje nós sermos mais do que vencedores. Aleluia. Então eu não estou pregando aqui para ninguém derrotado, eu estou pregando aqui para o povo que é mais do que vencedor. Aleluia. Então vença, meu irmão, vença. Passa pela porta, passa. Ela é difícil, mas passa. Ela é complicada, mas passa. Ela vai te fazer chorar, mas passa. Mas e aí, qual o resultado disso tudo? O resultado é vitória, o resultado é bênção. O resultado é o agir de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E sabe nisso tudo o que nós temos que aprender? É deixar Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Deixa, só confia, só crê, só glorifica. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou dando glória a si mesmo. Por isso que o bom dos crentes, irmão, que nós era chamado de doido. Não fica normal não, irmão. Fica normal não. Fica normal não. A normalidade está acabando com a igreja.
nós tem que ser loucaço mesmo, é loucão, é doido, a gente está sofrendo, o povo está lá, coitadinho dele, nós só dando glória, aleluia, aleluia, enquanto o povo está sentindo dó, nós estamos gritando glória a Deus, aleluia, e dizendo que está tudo bem, que Jesus é bom, e nós vamos, não fique normal, continua doido, fala para o diabo, diabo, não adianta não, meu filho, aqui quanto mais você bate, mais glória sai, aqui quanto mais você aperta, mais aleluia eu dou, aqui quanto mais você dificulta, mais para a igreja eu vou, aqui quanto mais você tenta me parar, mais a obra de Deus eu vou fazer, aleluia, seja doido, irmão, seja doido, aleluia, acredite no impossível, viva o sobrenatural de Deus, tenha fé, deixa o diabo tirar a sua fé não, nosso Deus ainda cura, liberta, transforma, salva, batiza, Ele ainda faz tudo, muito mais do que você pode imaginar, Ele tem coisa maravilhosa para a minha vida e a tua vida, essa porta que nós temos que passar, faz parte da caminhada, faz parte da vida, outro dia eu estava falando com as minhas meninas, essa pandemia toda que aconteceu, isso vai passar, irmão, vai passar, uns foram, outros foi, os que foi permissão de Deus, não desespera não, é lógico, toma os cuidados, mantenha todo o cuidado que é necessário, mas não esquenta a cabeça não, daqui uns 10 anos, 20 anos, nós vamos, nossos filhos, nossos netos vai estudar na escola, igual nós estudamos da gripe espanhola, da peste negra na Idade Média, há muitos anos atrás aconteceu, há muitos anos atrás teve isso, e aí o que aconteceu? Morreu muita gente, mas você? Eu sobrevivi, porque eu sou bom? Não, porque Ele é misericordioso e teve misericórdia da minha vida, aleluia, e assim nós vamos caminhando, de cabeça erguida, não baixa a sua cabeça não baixa a guarda, não baixa, Deus nos chamou para sermos vencedores, amém?